Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um videozão no canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o Gabriel, eu moro atualmente aqui na cidade de Dublin, na Irlanda. Semana passada eu fiz um vídeo dando uma volta pelo meu bairro e teve um convidado especial, né? O Nick, o cachorrinho que mora lá em casa, que vocês estão acostumados a ver. E eu recebi muitas mensagens após esse vídeo, como traz esse cachorro, né? Como traz do Brasil, como trazer o seu animal, trazer seu pet, tanto o gato como o cachorro. Eu não entendo muito do assunto, então eu trouxe a minha companheira aqui para falar um pouquinho como que foi essa situação, né? Porque aqui nós estamos com dois convidados. Eles estão fazendo questão de participar, né? Então, já que vieram de longe, eles querem estar aqui para falar, né? Tem que aparecer. Tem que aparecer. Primeiro de tudo, muito obrigado por participar, para estar explicando para o pessoal como que funciona essa situação. E pra gente começar, qual que é o nome dessas fofuras? É um macho e uma fêmea, né? Isso, o nome dele é Felipe Magrão, porque ele era muito magro quando eu peguei da rua. Agora ele tá gordinho, mas o nome dele consegue sendo esse. E o nome dela é Pipoca, né? É legal pra explicar o nome dela aqui, eu sempre falo, olha, é popcorn, mas em português. Então é pipoca, mas se você quiser chamar de popcorn, tá beleza. Aí um monte de gente chama de popcorn. Popcorn, aí, então estamos com o magrão e com a popcorn. É, exato. Tá, legal. Senta. Senta aí bonitinho pra gente participar Tá? do vídeo. Seu bem. Então, pessoal, vamos lá. Pra gente começar o vídeo, vamos voltando lá atrás, né? Lá no Brasil. Como que foi pra você pegar esses cachorros? Você comprou? Você já gostava de animal antes? A Pipoca tá na minha família há um tempo já. E aí acabou que ela meio que acabou sendo mais minha, assim, sabe? Uma coisa mais natural. E o Magrão eu peguei ele na rua faz mais ou menos uns 2 anos, assim, que eu peguei ele na rua. 2 a 3 anos. E é isso. Pô, pegou ele na rua. Peguei ele na rua e tá aqui na Europa agora. Você viu esse cachorro? Deu bem. Esse cachorro é chique, hein? Saiu do lixo ao luxo, né? Como diz. Exatamente. Porra, de morar na rua, você tá morando aqui na Europa, passando um friozinho, né? E como que foi a questão, agora vamos falar um pouquinho de você. Como que foi a questão pra você morar fora? Você já planejou morar fora? Já imaginava antes? Não. No nosso caso foi meio repentino, assim, a gente pegou, falou vamos, e aí a gente começou a planejar muito rápido. Em, tipo, uma semana já tava tudo comprado pra gente ver, tudo vendido já, tudo que a gente tinha. Então foi muito rápido, assim, senão eu não... Acho que eu ficaria pensando muito, sabe? Foi meio que vamos, e a gente veio. E nesse planejamento, você já pensou em trazer os cachorros já? Ou você não pensava nisso? Não, nunca foi uma opção não trazê-los, sabe? Desde o começo que a gente pensou na possibilidade, a gente pensou, não, se tem como fazer, então vamos fazer, vai ser feito. Se a gente não tiver grana pra fazer, então a gente não vai. Se a gente não tiver, se não conseguir o processo, então a gente não vai, porque eles são muito apegados a gente, sabe? Então dentro do, a gente colocou numa balança, e pra eles, a gente sabe que pra eles é mais importante estar com a gente do que um quintal, do que uma, sabe, ou talvez uma estabilidade lá na casa da minha família. Então, a gente tem certeza que eles queriam vir com a gente, então nunca foi uma possibilidade de não trazê-los. Eu acho que muita gente também tem o mesmo pensamento, por isso que as pessoas querem trazer os animais, né? Então sempre foi assim, antes de pensar em vir, em como vir, a gente já tava pensando em como trazê-los. Foi tipo, antes de tudo, sabe? Certo. Prioridade. Já estava nos planos ali. É como se fosse um filho, né? Um Exato. pet assim é como se fosse um filho. Exato. E você tá quanto tempo aqui? 8 meses. 8 meses. Pouquinho tempo também, hein? Pouco tempo aí. Então tá bem fresquinha pra contar a experiência, como que foi. Pra trazer o animal pra cá, pra trazer cachorro e gato, é o mesmo processo? Eu não tenho total, assim, propriedade pra falar sobre gatos, mas eu acredito que é o mesmo processo. É mais pelo tamanho do animal mesmo. Certo. E aí você pode trazer gato, cachorro, acho que coelho também. Não tenho muita certeza, assim, porque da Índia tem gente que traz esses animais. Mas acho que é mais pelo tamanho do animal do que pelo tipo do animal, né? Legal, então vamos começar pelo processo. Como que foi em relação aos documentos? Quais documentos necessários? É necessário levar no veterinário, fazer exames? O que é necessário para trazer o animal para cá? Para trazer esses cachorrinhos? Bom, primeiro de tudo, eu quero começar pelas etapas, né? Primeiro de tudo, quando a gente começou a pesquisar, as coisas levam tempo. Então, entre um processo e outro, você tem que fazer uma quarentena, você tem que esperar lá 60 dias. Então as coisas levam tempo e você precisa começar a planejar muito cedo. Então a gente começou a planejar, quando veio a ideia de ir, antes de eu ter certeza, antes de qualquer coisa estar certa, eu já comecei a fazer os processos. Então a primeira coisa que eu fiz foi levar eles pra colocar um microchip. Porque mesmo se não desse certo, é uma coisa que é bom fazer, né, pro animal. Então foi a primeira coisa que a gente fez foi colocar o microchip neles.
E aí, assim, eu recomendo muito ter um veterinário que vai em casa, de confiança, pra você gastar menos, sabe? Talvez o veterinário te ajude no processo. Então você vai conseguir gastar menos, não precisando pagar toda vez que vai lá. E ele pode até te ajudar, vou ser sincera, a maioria não sabe muito sobre o processo, mas eles podem te ajudar com alguma indicação ou alguma outra dica do processo. E um veterinário só para fazer todos os exames, assim, eu acho que fica bem mais fácil, Fica mais né? Para fácil, colocar o chip, para bem fazer as mais outras fácil. coisas. Uhum. Então, a primeira etapa que você fez foi colocar o chip, né? Exato. E esse processo é bem fácil, né? Só ir no veterinário? Cara, é fácil, rápido e não é muito caro também. Eu acho que o chip deles foi uns 80 cada, mais ou menos essa faixa de valor. Legal. E após esse processo aí, qual que foi a segunda etapa? Primeiro, ó, pessoal, já vai anotando aí, se você ainda não está com o papel e a caneta, já pegue, dá uma pausa no vídeo, pega o papel e a caneta, porque tem muitos documentos. Tem muitos documentos. Então, primeiro de tudo, é o microchip para você colocar no seu animal aí. Segundo, vamos lá. Aí depois disso a gente fez a vacina da raiva, que tem que fazer depois do chip. E essa é uma regra que tem, você tem que colocar o chip e depois colocar a vacina. Se o cachorro já foi vacinado antes do chip, não adianta, não vale. Você tem que fazer isso depois do chip. Enfim, não faço ideia do porquê, mas tem que ser depois. Uhum. E aí você, então, coloca o chip, vacina eles. E aí, nessa vacina, que é, assim, uma das coisas mais importantes, ela tem que ter um período de, acho que é um mês, se eu não me engano, é 1 mês ou 2 de quarentena do cachorro no país. Então ele tem que tomar essa vacina e ficar lá de quarentena como se fosse pra provar que ele não teve nenhum contato cruzado com outros lugares. Então você tem que esperar mais ou menos 1 mês, se eu não me engano, acho que é de 1 ou 2 meses, eu não lembro. Uhum. Por isso tem que começar cedo, pra você ter tempo pra se organizar. Pra você fazer o exame, que daí você tem que fazer um exame pra ver se esse chip tem validade, se ele funcionou no cachorro, entendeu? É um exame que você tem que fazer, e esse exame é meio caro, acho que é uma das coisas mais caras da etapa, que é um exame foi R$1.000 que a gente pagou. Porque não é a questão só do exame, você tem que fazer o exame, e aí esse exame é mandado para um laboratório especializado, que só tem um no Brasil, que se não me engano fica em Minas, pra poder fazer eles fazem a coleta, daí o sangue é enviado pra lá, eles fazem a coleta, e aí eles fazem a análise de quanto por cento tem que ter de antígeno no sangue do cachorro para ele estar apto a fazer a viagem. Então, essa vacina da raiva eles tomaram, e aí depois de mais ou menos 1 mês eles fizeram o exame, que foi a etapa mais cara, assim, e foi uma coisa que me deu muito medo, porque eu não sabia se ia dar certo, porque pode não dar e você tem que fazer de novo, certo. E pagar de novo. Então, a primeira vez que eu fui coletar, eu lembro que tinha que fazer jejum. E aí, no dia anterior do jejum, teve um churrasco lá em casa e meu pai acabou dando carne pra eles. E aí, quando eles foram coletar o sangue, tava com muita gordura. Tipo, tava só gordura, eles estavam de jejum. Aí a médica me chamou e falou assim, olha, ele tá passando por um problema de saúde? Eu falei, meu Deus. E aí a gente descobriu o que tinha acontecido e ela falou, não tem problema, volta pra fazer, né, semana que vem. E aí a gente coleta de novo. Então eles são bem compreensivos, assim, se não der, se o sangue não estiver bom, eles fazem de novo. Uhum. Enfim, a gente não precisa pagar outro, mas se o resultado do exame der abaixo do valor, aí você vai ter que fazer outro. Mas assim, pelas minhas pesquisas, é praticamente impossível a vacina não ter pego, sabe, no sangue. Então, tipo assim, é muito raro. A maioria dos cachorros vai conseguir ter o valor ali mínimo pra conseguir fazer a viagem. Certo, a probabilidade de chance de dar errado esse exame é bem pouco, então bem baixa para fazer de novo. Uhum. Então, pessoal, já pega a dica, ó, de se programar antes, como demora 1 mês, 2 meses mais ou menos, né, para você poder fazer o outro exame. Então, só nesse tempo aí a gente já vai gastar uns 4 meses, né? Sim. Porque para fazer essas etapas. Eu recomendo começar uns 5 meses antes do processo, Uhum. pra você pensar em vir pra cá, né? E aí, nisso, você já tem que pesquisando a caixinha, né? A gente comprou essa daqui, pra ela viajar, que ela é mais molinha, que ela é transparente aqui e atrás também. Uhum. É necessário uma caixinha igual a esta? Mais ou menos desse tamanho. Então, você tem que ir pesquisando já esse tipo de coisa. Então, a gente comprou a caixinha pra ela poder se adaptar, ficar entrando na caixinha, pra não ter problema de no aeroporto eles darem trabalho. Porque se isso acontecer, pode ser que não aceitem o cachorro, entendeu? Então você tem que ir acostumando o cachorro. É complicado, porque você tem que treinar o cachorro pra estar dentro do avião sem ele conseguir estar dentro do avião. Então você tem que treinar o seu cachorro pra ficar calmo, pra
se acostumar com a casinha dele no período, né? E tocando nesse assunto, né, da caixinha, o tamanho da caixinha, você citou. Para o cachorro viajar, tem um tamanho específico ou peso Tem, que é você tem que permitido? sempre olhar lá no site da companhia, aí você vai lá na seção dos animais e vai ter o tamanho da caixa, mas é mais ou menos todas do mesmo tamanho ali. O seu cachorro tem que conseguir dar uma voltinha dentro, ele não pode ficar muito apertado e também não pode ser uma grande, porque ela tem que caber dentro do teu assento, né, embaixo da tua perna ali, então é bem apertadinho mesmo. Uhum. Então você tem que pesquisar com a sua companhia, né, para ver qual que é o tamanho ideal, né, para a companhia, qual que é permitido no caso, e vai variando, né? Então varia de companhia para companhia. Então, ó, você que está planejando trazer seu animal, faz essa pesquisa para ver qual que é o tamanho e o peso que é permitido com a sua companhia. E já vai se adaptando com a caixinha, né, e tudo mais. Então vamos continuar esse processo de adaptação antes do voo, né? Isso. Primeiro se adaptar com a caixa e tudo mais. Você acha que é necessário ter um adestrador? Porque o cachorro normalmente ele é bem ativo, né? Normalmente quando fica em casa, eu tenho um cachorro lá no Brasil, né? E tenho aqui também, né? Não é meu, pessoal, mas é do meu flatmate, como se fosse meu, né? Sim. Eu vejo que ele é bem agitado quando não quer passear e a casa é grande, fica bem agitado. Eu imagino no avião, né? No avião deve ser mais difícil ainda, então tem que ter um processo antes. Você acha que é legal adestrar antes? Então, cada um conhece o cachorro que tem. Então, os meus eu saberia que eles são acostumados a viajar de carro. Uhum. Então, tanto que eu sou de Curitiba, então a gente foi de Curitiba pra São Paulo de carro. A gente fez toda uma rota pra eles irem confortáveis, né? Porque era melhor eles viajarem de carro que eles estão acostumados do que pegar mais um voo e pegar aeroporto. Então a gente foi de Curitiba pra São Paulo de carro com eles, eles estão muito acostumados. Eles sempre viajaram, tipo, mais ou menos 3 horas por semana de carro, por causa que o Matheus morava em cidade vizinha, então a gente sempre estava fazendo essa rota. E eles dormem, se for à noite, principalmente, sabe? Eles dormem, eles ficam tranquilos, eles não têm necessidade de fazer xixi, cocô, assim, em lugares que não é para eles fazerem, então ela sempre faz onde ela tem que fazer e quando ela se sente confortável. Então eu sabia que não ia ter problema com relação a isso. Mas se o seu cachorro talvez tenha, né, algum tipo de necessidade, ou você acha que ele vai ficar agitado, seria legal sim contratar um treinador. Uhum. Então, os seus cachorros não precisou, não foi necessário. Não foi necessário. Na verdade, é que daí o Magrão, que é o maior, ele veio comigo no voo, então eu fiz um processo à parte para ele ser um animal de assistência. E nesse processo ele teve que fazer o treinamento porque é obrigatório. Entendeu? Sim, pra você ter esse documento. E aí ele teve que fazer esse processo de treinamento. E foi online, foi bem tranquilo e ele aprendeu. Posso mostrar depois pra você. Ele senta. Porque o cachorro tem que aprender a sentar, ficar, ouvir o teu comando. Pra no momento de talvez aeroporto lotado, ele se sinta seguro quando você dá um comando. Ele vai saber que aquilo ali é confiável, que é um ambiente que ele conhece. Por causa da tua voz, por causa do comando. Então isso é muito interessante. Entendi. Me tira uma dúvida, em relação então ao treinamento, você falou que o do Magrão foi necessário, mas foi pelo tamanho dele, então? Pelo tamanho dele. Pelo tamanho. Porque eu tava numa época muito assim, difícil da minha vida, eu tenho problemas de ansiedade, pânico, e aí eu tava assim, no meu maior ansiedade do mundo, até por causa deles, né? Eu tenho muito medo de avião, também tenho pânico. Então eu comecei a pesquisar como fazer esse processo, coletei os documentos que precisava, e daí eu precisei de um atestado da psiquiatra, da psicóloga, atestando a necessidade, o laudo dos remédios que eu trouxe também, acho que isso colaborou. Aí ele teve que fazer o treinamento, que foi uma parte cara também, porque tem que ser um treinamento especializado. Por mais que não seja um treinamento muito assim, de muito tempo, muito difícil, tem que ser com alguém que seja licenciado pra fazer esse treinamento. Então foi uma parte mais cara, tive que pagar em dólar. Mas foi pra um rapaz que ele ajudou muito também a gente no processo, sabe? E aí, com esses documentos do treinamento, você tem que solicitar mais um documento online, internacional. E assim, gente, tudo em inglês, tá? Pelo amor de Deus, todos os documentos que vocês vão pedir pra veterinário, pra psicóloga, pede em português e em inglês, tá? Tudo isso. Eu acho que talvez no veterinário no Brasil, talvez a pessoa não faça em inglês, né? Eu não sei como que funciona. Aí eu acho que dá pra pessoa mesmo traduzir, né? Assim, alguns documentos eu mesmo traduzi, tipo, da minha psicóloga. Uhum. Mas a carteira de vacinação deles é em português, que é uma carteirinha, então não tem como, né? Você tem que ter a cópia da carteirinha e tem que estar tudo certinho, tem que estar vacinado, tudo em dia. Uhum.
dá uma conferida, tem que ter sempre conferindo a carteirinha. E só que aí o documento deles do exame lá pra ver se a vacina deu certo, esse documento ele vem já em inglês, que ele é do Texas, que é daquela unidade que eu falei de laboratório veterinário que só faz pra esse tipo de coisa, então tem que ser com eles, que é do Ministério da Agricultura lá. Então eles fazem já em inglês. Entendi. Eu tenho ali o documento, depois eu posso mostrar. E aí, depois disso, você tem que coletar, voltando aos documentos que eles precisam pra viajar. Aí você coleta todos esses documentos que eu falei, que é carteira de vacina, o certificado de microchipagem, que eles recebem certificado, aí a vacinação da antirrábica, que é a vacina da raiva, e daí você precisa do exame da sorologia, que é o do Texas que eu falei, que é aquele que é mais carinho, que precisa coletar o sangue. E aí você precisa de um atestado médico dizendo que o cachorro está em boas condições. Uhum. E esse atestado tem que ser, acho que até em 2 dias, mais ou menos, pra você levar lá pro Ministério da Agricultura. Tem que ser 2 dias, você diz, antes da viagem. Não, antes de você levar pro Ministério da Agricultura. Ah, tá, entendi. Uhum. Só que também tem um tempo pra viagem. É complicado porque tudo tem um tempo. Então você vai precisar fazer um malabares assim bizarro. É como se não fosse possível, sabe? Então você coleta todos esses documentos e você tem que fazer isso perto da viagem, entendeu? Só que tem que fazer num tempo que dê tempo do documento sair. E eles não trabalham sábado e domingo. Então, por exemplo, se você vai viajar na segunda e você precisa de 3 dias, já é assim, muito difícil de você conseguir fazer. Enfim, aí você coleta todos os documentos, vai no Ministério da Agricultura, você tem que marcar online, tá? Tudo marcado online por e-mail. E leva esses documentos e lá eles vão emitir o Certificado Veterinário Internacional, CVI. Eles vão emitir o CVI para você poder viajar. Esse é o documento principal. Esse documento, ele contém que você tem todos os outros documentos. E aí é esse documento que você vai mostrar lá pro aeroporto, na hora de viajar, tá? Então, vamos voltar pro começo. Você já está vendo sua passagem, você já está pesquisando a companhia, porque isso é muito importante também. Você precisa pesquisar a companhia para ver como eles estão com os animais, as regras deles. E para você conseguir também marcar a sua viagem aí. Eu queria falar também da rota que eu fiz, porque eu fiz uma rota diferente para dar conforto para eles. Então, eu não vim direto de São Paulo para Dublin, eu não fiz um monte de paradas também. Eu peguei uma companhia que é muito boa com animais, não sei se posso falar não. Pode. Pode falar depois, né? Quem sabe eles ouvem aí. Então. Ajuda a gente. A TAP, pra mim, é a melhor com animais. A gente não escuta nada, assim, de ruim. Todo mundo fala que trouxe tranquilo, que eles são muito bons. Inclusive, no voo, veio 2 animais enormes com a gente. Foi 2 cachorrões, assim, desse tamanho. E eles chegaram junto com a gente, sabe? Foi incrível, assim. A gente chegou e viu a caixinha lá. A caixinha não, né? A casa com os cachorros. Então, eles vieram juntos. E eles são muito bons nesse sentido de segurança e de dar tranquilidade pro cachorro, né? A Irlanda tem um processo diferente de outros países. Eu acho que a Irlanda e o Reino Unido, eu não tenho certeza, eu tenho que pesquisar. Acho que são os 3 países lá que você precisa ter o remedinho de antiparasitário 2 dias antes de você chegar aqui na Irlanda. E é muito difícil, porque a viagem é praticamente 2 dias. Então como que você vai dar o remédio pra eles? E esse remédio tem que ser com o veterinário e tem que ter o atestado que você tá dando remédio. O veterinário que tem que dar o remédio. Tem que dar o remédio, tem que ter o atestado que o veterinário tá dando. Então, isso simplesmente não tinha como fazer esse processo, não tinha. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma rota saindo de São Paulo. Fui de Curitiba pra São Paulo com eles de carro, porque eu sei que é mais confortável pra eles, eles estão acostumados. Então, lá em São Paulo eu peguei um Airbnb, então eles ficaram numa casa, então deu pra eles comerem, irem fazerem necessidades, dormirem bem, pra não estressar muito eles também. Então a gente foi no Airbnb em São Paulo, ficamos uns 3 dias. Eu tenho família lá, então já aproveitei pra fazer tudo que tinha que fazer. E aí, em São Paulo foi aquilo, né? Como é que eu vou fazer agora esse tratamento deles? Porque eu ainda iria para Lisboa e ficaria lá 5 dias. Ou seja, já era impossível fazer esse tratamento. Então, eu perdi noites, assim, com essas datas. É muito complicado. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa rota de São Paulo para Lisboa para eles poderem também dormir. Então, eu peguei de São Paulo para Lisboa a noite inteira no voo. Então, eles só dormiram,
que é o voo mais longo. Uhum. E aí, lá em Lisboa, eu peguei um hotel que era pet friendly, que é o hotel da... Foi o Ibis. Certo. O Ibis. Uhum. Que era ali perto do aeroporto e aceitava Pix. Então eu peguei o hotel. E aí eles ficaram lá durante a noite também, descansaram, fizeram tudo de fazer, tomaram água. E aí a gente ficou uns dias lá, passeou, aproveitou, porque a TAP ela dá essa opção de você ficar 5 dias lá em Portugal passeando sem pagar nada. Legal. É muito legal essa opção. Então, assim, foi muito bom pra eles também. Então, eles passearam, foi tranquilo. Porque a gente sempre pensou no conforto deles, né? Não valeria a pena se eles se estressassem muito, ou, enfim, passassem mal, não comessem. Porque a pipoca, por exemplo, ela não come se ela não estiver confortável numa casa, num lugar. Ela não vai comer no meio de um aeroporto ou no voo. E é bom também pro cachorro não ficar tão estressado, Exatamente, né? Como você falou. Exato, porque eles ficam meio que... Por mais que eu consegui conter eles e deixar eles tranquilos no voo, eles ficavam assim umas horas, tipo, meu Deus, quero sair daqui, sabe? Não aguento mais. E aí, enfim, eles se acalmavam e dormiam. Então, eu fiz essa rota pra deixar melhor pra eles, né? Aí o que acontece? Você chega em Portugal, eu acho que não precisa dessa antiparasitária. Eu dei por via das dúvidas. Eu não sabia se eu ter que fazer o processo de entrada deles em Portugal e na Irlanda. Eu não fazia ideia. Entendi. Porque ninguém fala isso nas pesquisas, sabe? Então eu tentei falar com Portugal, eu tentei falar com Irlanda, com o órgão responsável, e eles me falaram, olha, o seu primeiro destino é Portugal. Por mais que seja um stopover, você tem que fazer o seu processo para Portugal. E eu, nesse tempo todo, fazendo tudo pra ir pra Irlanda. Então, assim, foi um baque. Mas, por via das dúvidas, porque pra entrar no país eles precisam estar com esse remédio, com um tempo de 2 dias antes, mas não podia ser no mesmo dia. Uhum. Aí, eu pedi pra minha veterinária fazer pra mim um documento, eu dei o remédio, pedi pra ela fazer pra mim um documento e me mandar. Então, ela mandou escaneado, assinou, enfim, né? A gente fez meio que esse trâmite pra, caso desse algum problema, a gente quer sempre ter a carta na manga, né? E aí ela fez esse documento, eu dei pra eles o remedinho. E aí a gente veio pra Irlanda. Só que em Portugal, eles já fizeram um processo que tem que ser feito de entrada. Então, o cachorro ganha um visto de turista de 3 meses aqui, igual a gente. Uhum. Então, você tem que pagar uma taxa, que é complicado também, porque dependendo do horário, às vezes eles não estão lá. Você tem que marcar online, é assim, bem difícil. Mas graças a Deus deu certo, o cara tava indo embora, eu cheguei. Falei, meu Deus, graças a Deus. Isso daí foi, no caso, dentro do aeroporto? Dentro do aeroporto. Você chega no aeroporto e aí você tem uma salinha, assim, pra essa questão de cachorro. Uhum. Porque na hora de você sair do aeroporto, dali onde pega as malas, tem vários seguranças. E se eles verem que você tá com um cachorro, você não vai passar sem ter passado por lá e ter pago a taxa. Então, o Magrão a gente não pagou taxa, porque ele é animal de serviço. Ele tem que estar identificado, tá? Com a coleira, com a guia certa, com identificação, tudo certinho. E tem que estar te respondendo também durante o processo. Uhum. Então, ele não pagou essa taxa, mas a pipoca pagou, se não me engano, foi em torno de 100 euros. 50 euros? Perdão, gente. Foi 50 euros a taxa. E aí, por animal, né? Então, eles vão examinar o animal, tipo, olhar, ver se o animal tá tudo certo com ele. E vão olhar todos os documentos. Aí, eles ficam um tempo olhando os documentos, eles pedem todos. E você fica, meu Deus, cadê? E eram 2 cachorros muito de pasta, eu ficava assim... E eu tinha várias cópias e eu fiquei desesperada, assim, foi muito difícil. Porque também era meu primeiro contato com a língua portuguesa, né, de Portugal. Então, às vezes eu não entendia, mas graças a Deus deu tudo certo. Até facilitou, porque eu não tinha inglês quando eu vim pra cá, 8 meses atrás. Então, ter feito essa parada em Portugal facilitou por ser em português. E, enfim, foi tranquilo, sabe? Eu recomendo fazer isso. Então, eles já deram visto pro cachorro ficar na Europa por 3 meses. Aí eles assinam, te dão um papel com o visto do cachorro e com que ele passou pela inspeção. E aí você simplesmente sai do aeroporto, mostra o papel e você sai com seus cachorros. Então, assim, no fim deu tudo certo. Aí a gente pegou um voo que é rapidinho, né? Eu acho que de 1 hora. O voo de
de Portugal pra Irlanda. Chegamos aqui, mostramos o papel, deu tudo certo, sabe? Nem implicaram com nada. Então, o processo, na real, tipo, o processo maior que você fez teria que ser para Portugal, não para Irlanda, né? Exatamente. Porque é o primeiro destino onde Foi o você primeiro vai. destino. E daí você já ganha um certificado, como ela falou, né? Ganha um certificado para 3 meses do turismo do cachorro, né? Exato. Ganha um certificado de turista. Então, pessoal, pesquise também para onde você vai primeiro, onde você vai fazer uma parada. Para a Irlanda, para você vir para cá, não tem voo direto do Brasil Irlanda, você tem que fazer uma parada. Às vezes você faz na França, às vezes em Portugal ou outros países, né? Então, segue o conselho aí. Eu acho que Portugal já é uma dica para vocês, né? Pessoal que está pesquisando, eu acho que Portugal seria legal, porque ainda mais que fala português, né? Como você falou, isso daí é uma vantagem. Então, daí você já ganha um certificado já para poder vir para a Irlanda. E então, os documentos necessários, eu acho que a gente já falou, tipo, meio que todos, né? Necessários para chegar até aqui. E tem que cuidar, porque o CVI deles, o Certificado Internacional, se você vai fazer uma parada, às vezes eles vão te indicar fazer 2 CVIs. Um pra a parada e outro pra outro lugar. Então, se você for pra um lugar da Europa, se for aqui dentro da União Europeia, você consegue fazer um CVI pra sua primeira parada na Europa, que você vai ter daí o consentimento de ficar aqui. Certo. Então, eu fiz o meu CVI para Portugal, não para a Irlanda. Mas eu impliquei, falando, gente, eu vou pra Portugal, lá no Ministério. Eu vou pra Portugal, mas eu vou fazer só o stop, eu vou pra Irlanda, eu quero o meu documento da Irlanda. Eles falaram, não, você vai primeiro pra Portugal. Mas no fim deu tudo certo. No fim é mais, assim, o processo é complicado no sentido das datas e do tempo, mas assim, é menos do que eu esperava no processo de vir pra cá mesmo, sabe? Foi tranquilo com relação a eles. Eu recomendo muito ter um tempo tranquilo em aeroporto, gente, pelo amor de Deus, não pense em fazer correria com o cachorro. Pegar um voo com escala de 3 horas, não faz isso, porque o cachorro não vai correr com você, ele se distrai, fica estressante. É muito, você levar as suas malas, eu trouxe 4 malas, meu pai veio junto pra me ajudar. Trouxe 4 malas e os 2 cachorros e foi assim, muito difícil. Carregar as malas e ir pra cá e os cachorros e eles ficam querendo cheirar. Foi realmente muito, muito complicado. Na hora de passar no... Você coloca a mala na esteira, sabe? Como é que se chama? Não sei o nome agora, não me recordo o nome. Mas certo, pra que você passa a mala pra ver o peso, tudo certinho. E aí você tem que tirar tudo, aí você tem que carregar o cachorro e tirar tudo e passar o cachorro. Gente, foi uma coisa assim tão estressante, tão difícil de fazer, mas porque eu trouxe 2 e também trouxe uma mudança gigante. Tem que fazer com o tempo, pessoal. Tem que se planejar bem, fazer com o tempo, não vai fazer na correria. Eu mesmo já indico pra galera não fazer nem com 1 hora a pessoa sozinha, né? Fazer com umas 3 horas de escala. Ainda mais com o cachorro, vai 5 horas pra mais aí. Mesmo que fique esperando, mas você vai tranquilo, não deixa o cachorro estressado, né? Então, em relação aos documentos, eu acho que é isso, né? Todas as informações pra galera. Então, em relação aos documentos, tudo certinho, pessoal. Agora vamos pro processo da viagem. Como que foi trazer esses cachorrinhos dentro do avião, né? Se eles ficaram agitados, como foi esse processo? Como que foi aí para trazer eles no avião? Eles ficaram quietinhos, muito agitados? Então, no processo de treinamento do Magrão, eu tive que fazer vários vídeos dele em lugares públicos com cheio de gente. Então, eu fiz vídeos no shopping, pra mostrar que ele se comportava bem em lugares assim. Então, seu cachorro tem que ter... Se ele for grande e for ficar fora da caixinha, igual que é o caso dele, ele teve que provar que ele se portava bem. Com criança, teve que fazer vários vídeos provando o comportamento dele. O maior problema é no aeroporto, porque o aeroporto é muito barulhento, é muito cheio de gente, então eles podem ficar estressados. Então, por isso que o treinamento é importante, pra eles te encontrarem em ti um lugar de apoio, sabe? Saberem que estão seguros. Ela na caixinha você nem via, assim, era tipo uma bolsa, ela ficava dormindo, ela é bem dessas, né? E nem se estressou. Às vezes ela dava um latido ou outro, assim, tipo, tô aqui ainda, tá? Ela falava assim, não esquece de mim, porque às vezes a gente deixava ela pra pegar outra coisa, né? Mas durante a viagem no voo, como eu fiz o voo de Portugal de São Paulo pra Portugal durante a noite, eles dormiram, foi tranquilo, assim, sabe? Ele veio no colo do meu pai, dormindo, ou no chão, assim, eu colocava uma blusa que eu trouxe, assim, de pelo e dormia no chão, e ela veio embaixo do meu pé. Ficou desconfortável, porque é muito tempo de viagem, foi bem desconfortável, mas assim, tava sempre preocupada em eles estarem bem, sabe? Aí, na viagem de Portugal pra cá,
eles não queriam trazer o Magrão junto, porque começou a dar implicância, porque primeiro que uma comissária tinha medo de cachorro, e segundo que o avião é menor. Esse avião que vai de Portugal pra Irlanda era menor. Mas eu falei, moça, eu comprei a passagem, eu incluí eles, os dois, e tava tudo certo. Tem que ir junto, né? Tem que ir junto comigo. Não tem o que fazer. E aí eles meio que não gostaram, mas no fim ele foi junto. E deu tudo certo. Foi uma viagem tranquila, de 1 hora só, sabe? Foi bem rapidinho. E você falou essa questão, tipo, a aeromoça, ela tinha medo de cachorro. E como foi a questão da aeromoça e pros outros pessoal também, os passageiros? Os Pessoal ficou passageiros, todo assustado? mundo gostava. Todo mundo falava. Porque como era difícil carregar muita coisa e eles, as pessoas falavam, mas isso aqui é uma ajuda. É que foi realmente muito difícil. As pessoas, deixa eu carregar pra você. Ou no voo as pessoas falavam com eles, assim, sabe? Queriam, enfim, conversar com eles. Falavam, ai, que bonitinho, ficavam olhando. Foi uma interação legal. Aí, óbvio que tem gente que não gosta, que olha torto, tem gente que não entende por que a pessoa tá levando um cachorro no avião, sabe? Enfim, tem gente que é assim. E essa aeromoça, ela só não passou ali onde a gente tava. Ela tinha medo, então ela ficou mais lá só na frente, lá, e ela não passava ali onde a gente tava. Ah, então foi tranquilo em relação à viagem, né? Se comportaram, né? Ela tá se comportando aqui no vídeo, o outro já foi pro outro lado. Essa daqui ainda tá se comportando. Tá, então, em relação à viagem foi de boa, né, sossegado, mas aí vai depender do seu cachorro, né, como ela falou, vai ter que passar por uma seleção, é tipo o Big Brother, tem que mandar o vídeo antes, ver se tá bonitinho pra ver se vai ser aprovado. Mas então foi tranquilo em relação à viagem. E pra chegar aqui, todo mundo já sabe que aqui é um país que faz muito frio, né, diferente do Brasil, que é um país, calor, né, mais quente. E como foi pra se adaptar em relação ao clima aqui? Como que eles se adaptaram? Então, eu sou de Curitiba, né? Então lá chega a 0 graus, assim, chega... Dá uma igualada aí. Dá, mas é só no inverno. E aí, nesse período, já lá no Brasil, eles ficavam mais preguiçosos, assim, sabe? Queriam ficar dormindo, queriam ficar mais, assim, na cama. Então, aqui foi a mesma coisa. Hoje eles são cachorros um pouco mais preguiçosos, assim, sabe? Eles querem ficar mais dormindo, na cama, enfim. Mas eu acho que eles são bem adaptáveis, assim, com relação ao frio, igual a gente. Eles estão com roupinha, eles são peludinhos, né? Então eu acho que assim, foi tranquilo. Aí na hora de sair pra passear, às vezes tá chovendo, então a gente comprou capa de chuva pra adaptar, porque sempre chove, e sempre tem que sair com eles, porque não tem quintal, né? Igual lá em casa. Então a gente sempre tem que sair com eles uma vez por dia pra passear e uma grão fazer necessidades que ele só faz fora de casa. Então a gente comprou capa de chuva, esses dias nevou também, daí a gente decidiu não sair com ela, porque ela não precisa sair. Ela já morou em apartamento também antes, ela faz as coisas no tapetinho dela, ela faz as cidades ali no tapetinho. Então ela não tem necessidade de sair, ela sai porque a gente quer que ela veja as pessoas e caixa energia, né? Mas ele tem que sair todos os dias com ele. E na neve, foi só assim, a gente sai rapidinho e já volta. Ele mesmo não quer ficar quando tá muito frio, sabe? Ele fala, na chuva também, ele vai lá, faz o que fazer e já vem correndo pra casa. Ele fala, não, vamos pra casa que... O negócio tá feio, Mas quando sai um solzinho, a gente já leva eles. Aqui tem muitos espaços com grama, assim, de casas em bairros grandes. Então eles correm nesses espaços, eles vão em parque. Aqui tem um subir na rua e um descer. Então eles sempre vão em parque. Se faz um solzinho, eu já levo eles pra ir no parque, passear e ver cachorro. Porque senão eles acabam tendo problemas de pele, de saúde, se ficarem sem ver sol. Então é importante sempre levar eles pra dar um passeio, assim. Sim, legal. E você falou, então essa questão de passear com eles, você citou aqui, né, que tem uns parques, um aqui em cima, outro embaixo. A Dublin é rodeado de parques, todo lugar assim tem algum parque, é bastante grama, bastante verde. A experiência onde eu morava na capital de São Paulo, não tem muito isso, né? Como que era lá onde você morava? Tipo, deu muita diferença? Você acha que eles se sentem melhor, mais perto de, tipo, muita grama, natureza, parque, essas coisas? Então, antes de vir pra cá, a gente tava morando na casa da minha família e lá tem grama. Então tem quintal grande com grama. Eles perderam um pouco dessa liberdade, mas eles também não iam na rua. E eles amam ir na rua. O Magrão veio da rua. Ele ama sentir cheiros diferentes, sabe? Andar no asfalto. Então eu acho que eles gostam desse momento de ter o passeio deles, mas eles também perderam um pouquinho da liberdade, que eles tinham de qualquer hora vai ali fora e faz o que quer, sabe? De ter o quintalzão com a grama lá. E aqui tem muitos cachorros? O pessoal anda com muito cachorro, os Irish, como que é o costume deles?
Tenho bastante cachorro. Inclusive os pares, eles são todos cercadinhos. Então você pode soltar o seu cachorro lá, entendeu? Pra eles correrem. Eles já fizeram amigos aqui e tudo, de brincar assim na rua, depois eu mando um vídeo. E tem bastante cachorro, mas eu sinto que as pessoas têm uma relação diferente com os cachorros aqui, sabe? As pessoas andam com os cachorros, mas mantêm ele mais fora de casa. É uma relação um pouco diferente do que a gente tem, que eles dormem na cama, por exemplo, dormem no sofá. Então, até porque aqui tá sempre chovendo, então o cachorro se molha. E aí fica, né, os cachorros estão sempre sujos, assim, com uma vibe de tipo assim, me molhei, sequei, me molhei de novo, enrolei. Eles são bem felizes, mas são mais vibe cachorro, assim, sabe? Não tão... Porque eu tenho certeza que quem quer trazer o cachorro do Brasil pra cá é o cachorro que tá dentro de casa, que tá junto, né? Então tem um pouco essa diferença. Agora, pra morar nos lugares tem muito preconceito ainda. Não é igual no Brasil que tipo, vou alugar um lugar e nem você não precisa falar se tem cachorro. Não, já é uma regra, não aceito cachorro. É tipo, muito preconceito. Tá aí uma questão. Em relação à acomodação, já é difícil para nós, né, humanos, aí encontrar. Aí quando você tá com o seu pet é um pouco mais complicado, né? Como que foi essa questão para você achar uma casa com que pode animal, né? Como você falou, já tá escrito na descrição lá, proibido animal. E Exato. como que funciona aí essa questão de moradia? Bom, pra início de conversa, o Matheus veio 3 meses antes de mim. Pra ter a segurança dele achar um lugar. E mesmo assim ele achou na última semana. Foi assim, muito complicado. E ainda assim a gente teve que mentir falando que a gente só tinha um cachorro pequeno. Que era assim, o máximo que eles iam aceitar. Mas se não fosse isso, a gente não tinha pra onde ir. Não tinha o que fazer. E aí foi um tempo meio que assim, escondendo ele. E até que um dia o landlord foi lá e, enfim, teve que entrar pra fazer alguma coisa. E eles entravam sem pedir também, era uma coisa meio que assim. E ele tava lá, não teve como esconder, ele tava no quarto, ele ama gente, então ele viu que tinha alguém e ele pulou assim na porta. E eu fiquei, então. Daí o landlord falou, esse cachorro mora aqui? Eu falei, sim. E aí, infelizmente, foi isso que aconteceu. E aí acabou que ele não gostou. Eu falei, olha, ele é um animal de serviço, tem todos os documentos, na verdade, ele não pode não aceitar ele. Então eu só não falei antes, mas ele não deveria não aceitar ele. Eu sei que foi errado, mas foi a única opção que a gente tinha, né? E aí, era um lugar que a gente pagava muito caro também. Então, não fazia sentido, sabe? A gente não poder ter isso. Então, a gente teve que, assim, aceitar esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de situação no começo. E começou um tratamento meio diferente com a gente. Ele falou que não aceitava, mas não falou nada e a gente saiu, sabe? Falou que o landlord não aceitava. Porque esse landlord que tinha contato com a gente era o administrador. Então ele falou, olha, mas o landlord, o dono mesmo, não pode ver e não sei o quê. Acabou que esse dono viu um dia ele passeando, enfim. Dava muito problema, é ruim você estar num lugar onde não aceitam você, não aceitam seu cachorro. A gente decidiu sair. No fim de tudo, o landlord lá até agradeceu bastante a gente porque a gente deixou tudo limpo. É difícil isso acontecer aqui, né? A gente deixou tudo limpo, mesmo com o cachorro, a gente cuidou do lugar, né? E a gente pagou certinho, enfim. Acabou que deu tudo certo. Saindo de lá que a gente conseguiu uma carta de recomendação. Você precisa disso pra alugar alguma coisa aqui, né? E apareceu esse lugar aqui, que também foi meio complicado. No começo a gente teve que falar só dela, pra depois, né, falar dele. E até hoje é uma coisa meio que assim, eles aceitam, mas se a gente fizer qualquer coisinha já é o problema, entendeu? Então você tem que viver meio que assim, de um pé pra trás, sabe? Com medo de acontecer alguma coisa. Então, de fato, é um problema, mas é possível. Ainda mais se você quiser morar num lugar um pouquinho mais afastado, porque a gente mora bem aqui, numa região bem central, você sabe, tipo, bem próximo do centro. Bem bom de morar. E era onde a gente queria morar. Então, assim, eu acho que é possível você conseguir um lugar. Todo mundo fala que você não vai conseguir, que você não vai achar, que é melhor não trazer, que o cachorro vai sofrer. Mas só você sabe sobre o seu cachorro, só você sabe o que é prioridade pra ele. E você sabe da sua capacidade de conseguir ou não alguma coisa. Se você conhece pessoas aqui, se você tem rede de apoio. Então, assim, sempre procura vir antes alguém pra se estabilizar, pra depois trazer o cachorro. Mas se não for uma opção, se for um gato, por exemplo, é mais fácil. Então, eu acho que sempre tem a possibilidade. Se não é uma possibilidade pra você deixar o seu animal, é você que sabe da sua realidade. Então, igual a gente não viria se não fosse
com eles e a gente arriscou. Mas deu tudo certo no final. Falou, vou correr o risco, né? E correr atrás pra dar. Vai ter que dar certo. De um jeito ou de outro vai ter que dar certo. Mas todo mundo é muito negativo quando você fala que vai trazer seus cachorros. Todo mundo, desde o Brasil. A coisa, tem certeza? Acho que não vai dar certo. Acho melhor vocês irem antes, estabilizarem. Mas, gente, a gente tá estabilizando agora, com 8 meses. Então, eu não acho que é responsável eu ter pego um cachorro na rua pra deixar pra outra pessoa cuidar, sabe? Sim. Eles são a minha responsabilidade. Então, assim, aonde eu vou, eles vão. E a gente é muito apegado também, sabe? É muito família. Então, no fim, quando você escolhe ser responsável e seguir o seu coração, fazer tudo da maneira correta, as coisas vão dar certo, sabe? É isso que eu tenho pra falar. É um filho, né? É um bebê, É um então filho. tem que ir junto. Então acabou aceitando, né? O landlord aceitou aí, você achou moradia, acomodação. Pessoal, é complicado, mas como ela falou, é possível encontrar. Aqui próximo ao centro é um pouco mais difícil. Se você se distanciar um pouco do centro, tem mais opções. Aí eu acho que vai facilitando um pouco mais, né? Sim. Mas aí vai variando de pessoa para pessoa. E o que eu aconselho, pesquisa antes. Ainda no Brasil, se não tem a possibilidade de alguém vir antes, igual aconteceu no caso dela, já vai pesquisando na internet, entre em grupos no Facebook, moradias em Dublin, classificados Dublin, vai perguntando, vai tirando dúvidas. No meu grupo no Telegram também, vai estar aí na descrição, o grupo do Telegram, o pessoal manda acomodações, aí você pode tirar dúvidas. Às vezes, se o pessoal postar a acomodação e não colocar na descrição se pode animal ou não, manda mensagem, entra em contato, pode animal, ele é pequeno, ele é desse jeito, manda um videozinho e tal, só para fazer aquele charme, né? Exato. Um videozinho fofo, uma foto para conquistar aí a galera. Com o irlandês não funciona, tá, gente? Eles não abrem o coração deles. Mas o brasileiro até mais que aceita. Mas então depende das casas. Mas ó, ela tem 2 cachorros aqui, lá em casa tem um também, eu tenho um outro rapaz que tem 2 cachorros, então é possível encontrar moradia. É difícil, mas encontra, tem que correr atrás. Então, em relação a eles se adaptarem aqui, deu tudo certo, tudo ok, a moradia. E me fala uma questão, já tomou alguma multa por eles cagarem na rua, não limpar, algo do tipo? Porque eu tenho um conhecido que tomou multa já. Não, na real, eu vou contar a história depois, ele não tomou multa, eu vou contar a história. Mas como em você, assim, já tomou multa, aconteceu alguma coisa? Aqui, onde a gente mora, tem um lugar comum, que tem um jardim na frente. Quando a gente chegou, a gente ficou muito animado que tinha um jardinzinho pra eles saírem, a gente não precisava sair todos os dias com eles, 2 vezes ao dia. Então, acabou que a gente soltava eles lá pra brincar, enfim, acabou que eles faziam algumas coisas e a gente sempre catava. Só que acabou que uma vez ou outra saiu da nossa visão. E aí eles reclamaram ali no prédio e a gente já resolveu de não deixar eles ir lá fora nunca mais. Inclusive ameaçaram colocar veneno no quintal. Caraca. O vizinho deixou uma carta, depois eu mostro pra você, falando assim, se o seu cachorro deixar mais um cocô no quintal, eu vou colocar veneno lá. Deixou uma carta, hein? Deixou uma carta. Nossa. E isso não era uma coisa, tipo assim, muito, sabe? E a gente descobriu que não eram eles a quantidade. Tem um cachorro do vizinho que consegue pular o muro e vem pra cá e faz necessidades. Então a gente tá providenciando uma câmera pra não ter problema pra gente. E a gente continua catando um cocô que nem é nosso. Entendi. Pelo medo de perder o lugar. Então o Matheus ainda vai lá fora catar. Porque a gente tem medo de perder. E porque assim, o magrão, ele só faz necessidade escondido. Ele não faz no meio da calçada ou na rua. Ele só faz em moita. Então ele vai embaixo das árvores fazer. Então não tem como tá aparecendo, sabe? E ela faz em casa, um tapetinho. Então às vezes ela faz na rua, assim, mas a gente sempre leva a sacolinha deles. Eles têm uma sacolinha biodegradável, então a gente sempre leva e cata pra não ter problema, né? Mas isso desde o Brasil, a gente sempre catou também. Pra não dar ruim. Sim. Mas aqui o brasileiro é assim, né? Faz o cocô e finge que nem tá vendo, né? Opa, olha pro outro Mas lado. não. Ela faz às vezes no meio da rua, mas a gente cata e ele faz onde você não consegue ver. Ele faz assim, em um lugar que é totalmente escondido, embaixo da moita ou dentro do mato. Ele não gosta de fazer assim na visão das pessoas. Ele vai se esconder. Então, pessoal, ó, essa questão aí, ó, é uma questão muito importante, hein? Você tem que recolher a necessidade do seu cachorro, senão você pode levar uma multa. Se eu não me engano, é 300 euros, né, a multa? Você sabe o certo? Eu não faço a menor ideia. Mas se eu não me engano é entre 200 a 300 euros. Daí você pode receber uma multa, então tem que tomar cuidado. Teve um amigo meu, ele tava passeando com os cachorros dele, né? Aí o cachorro dele fez necessidade e nessa tava vindo uma guarda, né? A polícia vindo. Aí ele meio que foi fingir, foi meter o louco, sair andando, aí o policial falou, meu, você tem que recolher.
Aí ele foi procurar um saquinho que ele já sabia que não existia, ficou procurando, abrindo bolso, né, pra ver se achava, não tinha nada. Aí ele falou, meu, o que eu vou fazer? Olhou pros lados, não tinha nada, nenhuma sacola, nenhum papel. Acredita que os policiais ficou esperando assim, de braço cruzado. Nossa. Ele foi com a mão, raspou a mão assim na merda. Aí foi atrás de um lixo que tinha mais pro lado assim, jogou, raspou a mão no lixo. Não, mas eu faria o mesmo. Pra quem não sabe, 300 euros é dinheiro aqui, né, gente? Então, eu faria o mesmo. Às vezes a gente esquece, e aí a gente pega um papel na rua ou uma folha de árvore, sabe? Aí funciona, porque ela é pequenininha, né? Aí funciona. Então, no caso dele já não tinha nada, ele falou, não, vou ir com a mão mesmo do que tomar multa. Os policiais lá com o braço cruzado, foi lá, raspou a mão na merda lá, mas deu tudo certo, pelo menos limpou, né? Então, ó, não esquece do saquinho, quando for passear com o cachorro, leva a sacolinha lá, tudo certinho, pra não levar multa. Então, acho que a questão de trazer o cachorro, adaptação, foi um sacrifício, né? Foi bem difícil, não é fácil, mas no final deu tudo certo. Caro também, né? Tem que se planejar. Como ela falou, se planejam 5 meses antes da sua viagem, mais ou menos. Olhem a data, tudo certinho para ver os exames, porque tem exames que é válido por 1 mês, semanas, né? Cada exame é válido por um tempo. Pesquisa o país aonde você vai ir para fazer escala, né? Porque primeiro você vai para um país e depois você vem para a Irlanda. Então pesquisa as regras do país, aonde você vai ir, quanto tempo você vai ficar. Procura escalas com um período longo para não ficar tão desesperado, né? Não ficar naquele aperto. E os documentos necessários, né? Como é bastante informação, eu vou colocar alguns documentos necessários na descrição também. Vou deixar aí, você consegue me passar tudo certinho, alguns documentos? Aí eu coloco aí na descrição, para ficar mais fácil para vocês, né? Mas, pessoal, o negócio é pesquisa. Pesquisa bem, tudo certinho, planeja, coloca a data, vai escrevendo, tudo que é necessário. Então, essas foram as dicas para você trazer o seu pet aí, trazer seu animal, seu cachorro, para vir aqui para Irlanda passar um friozinho também. Tudo certo, né? Tudo certo. Tem mais alguma informação que você queira passar pro pessoal? Eu acho que no próprio Ministério da Agricultura tem lá as informações para você trazer um cachorro para a União Europeia. Então tem todos os passos que você precisa seguir. Claro, eu dei mais informações mais detalhadas e algumas coisas diferentes que não fala lá, mas assim, o passo a passo está lá, foi por onde eu me baseei. E é isso, qualquer dúvida, se quiserem me chamar também, eu sempre ajudo pessoas nesse sentido, porque eu sei como foi difícil, como falta alguém falar pra você, vai dar certo. É assim, funciona, sabe? Porque você tem muito medo do processo. E acho que uma coisa que eu queria muito falar, que era um medo bizarro que eu tinha. Ninguém vai tirar o seu animal de você, tá? Ele é seu. Tipo, eu tinha medo de ter alguma inconformidade e deixarem o cachorro de quarentena, porque tem isso, né? Sim. Às vezes podem escolher deixar o cachorro de quarentena, ou eu ouvi falar também que eles matavam os cachorros que não tinha dono, sabe? Aqui na Irlanda, que isso é real, tá? Não tem cachorro de rua aqui. Então eu tinha muito medo de, por algum motivo, eu me separar dele, sabe? Mas não, gente, ninguém vai tirar o seu cachorro de você, fica tranquilo. Ele vai sair de lá com você e vai entrar com você se você fizer todo o processo que tem que ser feito certinho. E se tiver alguma coisa ali que você deixou escapar ou que tá diferente a data, enfim, eles vão te dar uma forma de ajustar, eles vão te dar um tempo pra tudo. Não se preocupa com isso de vocês serem separados ou seu cachorro sumir. Não vai acontecer. Então prontinho, pessoal. Pega as dicas aí, anota tudo certinho. Muito obrigado mais uma vez por participar, passar a informação pra galera. Pessoal, se ajudou de alguma forma esse vídeo, curte, comenta, compartilha, manda pros seus amigos, pros seus familiares, manda pra pessoa que tá querendo vir pra Irlanda, trazer o pet, né, trazer o animal, porque é possível sim você trazer o animal, como a gente explicou aqui, é difícil, mas é possível. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Eu vou deixar o Instagram dela aqui, se você quiser tirar alguma dúvida, vai estar aí na descrição. O meu Instagram também, lá eu posto meu dia a dia, posto a minha rotina, coloco caixinha de perguntas. Tem um grupo no Telegram também, pessoal, tá com mais de 1000 e poucas pessoas, bem bacana, pessoal tirando várias dúvidas, fazendo novas amizades. Clica aí na descrição. E para você fazer, ó, você que tá vindo para Irlanda, né? Você tem que ter uma conta para fazer transferência internacional, para mandar para o Brasil, ajudar seus familiares, né? Ou guardar uma grana, você consegue fazer transferência aqui ou internacional, e esse cartão você vai conseguir utilizar em todos os lugares. É com a Wise. Então abre uma conta na Wise, vai estar o meu link aí na descrição também. Beleza, pessoal? Tamo junto mais uma vez, muito obrigado. Imagina. Valeu, tchau, tchau e Valeu. até a próxima.